Estamos chegando até vocês com mais um programa Mais de Deus, nesta noite de terça-feira, desejando que o Senhor Jesus esteja te abençoando grandemente. Sempre com muita alegria, estamos entrando no ar com uma programação especial para tocar o teu coração e você ser ainda mais abençoado e abençoada por Deus. A gente já volta! Muito bem, estamos com vocês com muita alegria, trazendo mais uma programação abençoada aqui no canal da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Programa Mais de Deus, todas as terças e quintas, às 19 horas, um programa novo com uma mensagem viva e abençoada, sempre abordando temas que nós temos ministrado nos nossos cultos na Igreja Encontros de Fé de Canoas. O tema de hoje é Mantendo a Chama Acesa, coração fervoroso, coração cheio do Espírito para servir a Deus. Um tema que nós ministramos no nosso seminário de liderança e eu quero seguir falando sobre esse assunto tão importante no dia de hoje. Comigo no programa, Pastor Adriano. Paz, Adriano, tudo bem? Bem-vindo. Paz, pastor. Sempre é uma alegria estarmos juntos recebendo mais de Deus. Vamos de novo, então? Vamos lá. Legal ter você conosco. Você pode estar compartilhando nossa programação. Você pode também estar curtindo nosso programa e ainda se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Adriano, o tema de hoje é Mantendo a Chama Acesa. Nós tivemos um seminário de líderes muito abençoado, onde nós falamos sobre a importância de você manter o coração em Deus e manter a chama acesa, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na tradução na linguagem de hoje diz: trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Interessante, Adriano, porque muitas vezes no início da caminhada se começa com aquela disposição, aquela chama, aquele desejo de conhecer, de fazer, de servir, não tem dificuldades e com o passar do tempo, alguns podem esfriar e cair num erro de já não ter mais a chama acesa, já não ter mais aquele coração, aquela alegria em servir, em fazer as coisas para Deus, em buscar a Deus. E como é importante a gente conservar a chama acesa, o coração cheio de Deus, o coração em Deus, né, Adriano? Verdade, pastor. É um tema, né? É um assunto muito forte, né? Quando nós falamos de uma chama acesa no coração por Deus, né? E o senhor falava da questão até ontem à noite, né? Dessa questão do começo, né? E talvez o começo seja algo assim que as pessoas se entreguem, a gente se entrega nesse início porque é algo novo, pastor. E a gente vai descobrindo as coisas de Deus e nós vamos mergulhando naquilo que Deus tem para nos dar e aquilo vai nos dando ainda mais, né? E ainda mais desejo de conhecer. Mas chega um período, pastor, que começa a esfriar. E aí é um grande engano, porque a palavra nos ensina que Deus tem sempre algo novo. Exatamente. Se começamos a esfriar é porque de alguma forma a gente pensa que já chegou a algum nível, que já tem um certo conhecimento, mas Deus é muito profundo. Como se não houvesse nada mais de novo. Exatamente. No nosso relacionamento com Deus. É um perigo, é um engano do coração humano. Você, no teu relacionamento com Deus, considerar como algo repetitivo, algo mecânico, cansativo, rotineiro, porque Deus é vivo, o Espírito Santo, Ele é vivo. Jesus disse em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma água viva que jorra, que brota. O Espírito de Deus se movendo no coração do cristão, que não deixa ficar nada velho, é sempre verdade. Novo, todos os dias. Nós estamos vivendo nessa nova vida com Deus, e Deus se revela, e Deus se manifesta com poder. Então, como nós temos que cuidar para não esfriarmos, hein, Adriano? Exatamente. Quando a palavra fala sobre a questão desse rio, né, de águas vivas, quer dizer que não é parado. Não é a mesma água, né, que a gente vai desfrutar todos os dias. Muito pelo contrário. É sempre algo novo de Deus. Nada fica velho com Deus. Nada fica ultrapassado, nada fica velho. Data de validade vencida. Não tem. É tudo novo, é tudo fresquinho, quentinho da parte de Deus. Isso. Por isso que nós nos motivamos, por isso que a chama, ela tem que estar acesa, porque nós temos que olhar para isso, pastor. Todos os dias. Uma vez um colega meu perguntou, Adriano,
são quantos anos que tu vai à igreja, que tu, né, virou um cristão? Cara, na época fazia 15 anos, né? E ele disse, como é que é a tua frequência lá na igreja? É toda semana mesmo? Eu disse, toda semana. Duas vezes por semana várias nós vezes estamos... por semana. Exatamente. Aí depois que tu começa a servir, te envolver, é mais ainda. E ele fez uma pergunta assim, cara, não enjoa isso aí? Eu disse, como que vai enjoar? Isso é tudo novo. Eu expliquei para ele a questão da palavra, né? Quando a gente vai ler a palavra ou até ouvir, claro que ela tem um contexto, teologicamente, né? Ela tem uma verdade, mas ela sempre se renova no Espírito. A palavra é viva? Viva. Ela sempre vem de encontro a uma necessidade, ela vem de encontro a uma situação nas nossas vidas ou até dentro de nós, e ela sempre fala algo para nos motivar, para nos dar poder e força. Então, como enjoar de algo que está sempre vivo e se renovando nas nossas vidas? E até assim, pastor, a gente cria uma expectativa, né? Naquilo que Deus vai fazer em cada momento, em cada palavra, em cada encontro, em cada reunião. Então não tem como enjoar, não tem como a gente deixar essa chama apagar. Exatamente. Nós queremos, inclusive hoje, no final desse programa, orar, abençoando a tua vida, para que o teu coração se mantenha incendiado pelo fogo do Espírito, uma chama, né, acesa, um aquecer de Deus. Aqui diz, sejam fervorosos de Espírito, algo que é dentro, que borbulha, que ferve de dentro do coração daquele que crê, daquele que ama a Deus, daquele que vive em comunhão com Deus. Agora, Adriano, nós vemos na palavra de Deus vários momentos em que Deus, ele ressalta a importância do nosso coração estar nele. Estar nele. Por exemplo, em Provérbios 4:23, é um texto bem conhecido, diz, porque sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração é enganoso, já disse o profeta Jeremias no capítulo 17 de Jeremias. Agora, considerando que o nosso coração é enganoso, é necessário que a gente sujeite ele a Deus e coloque ele em Deus para que o Senhor conduza e governe o nosso coração. Então, dessa maneira, nós vamos manter a chama acesa e a presença de Deus viva. Por exemplo, nós temos um texto de Atos que fala que quando Deus ele escolhe Davi por causa do coração dele. Talvez Davi não fosse o mais experiente. Quando Deus escolhe Davi, ele escolhe Davi por causa do coração que ele tinha. Ele tinha um coração em Deus. Talvez ele não fosse humanamente a pessoa mais preparada e o mais experiente para ser rei de Israel. Mas porque ele tinha um coração em Deus, Deus podia conduzir o coração dele e assim capacitá-lo a fazer o melhor e ser um bom rei. Então, esse é o ponto, Adriano. Quando você tem um coração em Deus, aqui diz, Atos 13:22, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando Samuel foi separar um rei na casa de Jessé, ele se equivocou na arrancada ali, né? Exatamente, né? Ele achou algo, mas Deus mostrou. Ele olhou para o irmão mais velho de Davi. É verdade. Olhou para a aparência, o que Deus disse para ele? Olha, eu não vejo como vê o homem. Não é isso que tu tá vendo. Calma, né? Não olha para a aparência dele. Exatamente. E aí o que o Senhor disse para Samuel? Vocês veem a aparência e eu vejo o coração. É interessante isso, muito interessante, porque Mateus 22:37 fala algo importante, pastor. Fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. Aí Jeremias 29:13 vai dizer, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E o Davi coração é importante. Davi tinha esse coração. Exatamente. Davi amava Deus. Você lê os Salmos, você vê o quanto Davi amava Deus. Né? Davi era um adorador. Davi amava Deus e Davi buscava de todo o coração. Buscar de todo o coração é você buscar Deus dizendo, Deus, tu é tudo para mim. Exatamente, né? Então nós temos que entender que tudo o que nós fizemos com Deus e para Deus deve ser com amor e por amor. E quando é com amor, é o todo, é o centro, é a prioridade. E quando Deus ele fala
que devemos fazer tudo de coração e de todo o coração, é exatamente isso. Nosso coração, pastor, deve estar sempre colocando Deus à frente, sempre enxergando a vontade de Deus e nos guiando por ela. Então, quando é todo o coração, não tem como a chama ficar apagada. Exatamente. Quando nós amamos a Deus com toda essa força, com toda essa energia, quando Deus está à frente, quando Ele é a nossa esperança, quando nele está a nossa fé, a chama está sempre acesa. Exatamente. Então, nosso viver com Cristo deve ser um viver que nós temos esse desejo por estarmos com o Senhor, por agradarmos a Ele, por servirmos a Ele, até o fim das nossas vidas. Esse fervor, essa chama acesa, essa sede por mais de Deus, por querer agradar, por querer conhecer, por querer servir a Deus, não deve ser algo só no começo, na caminhada cristã, no início, nos primeiros passos de fé. É algo para uma vida toda, queridos. Deus nos convida a vivermos uma vida toda na presença dEle. Deus nos convida a vivermos uma vida inteira com sede e fome dEle, buscando a Ele, desejando a Ele e mantendo esse coração com a chama acesa, fazendo a vontade dEle. Então, guarde isso. É necessário um coração em Deus, para que Deus te use, para que Deus te conduza, te capacite, como Davi. Saul, humanamente, que foi o rei anterior, era mais preparado. Saul era de uma família nobre, Saul era um homem de bela aparência, um homem alto, ele era alto, destacava-se, mas não tinha o coração que Davi tinha. Então, sobre tudo que se deve guardar, cuidar, cuide e guarde o teu coração. Como é que eu guardo o meu coração? Colocando ele sempre no Senhor, sempre em Deus, sempre nas mãos de Deus. Agora, Adriano, eu quero também comentar contigo algo que é as formas que podem fazer com que uma chama se apague. Porque nós já vimos, eu não sei se tu já viu, eu já vi muitas pessoas viverem um período da sua vida com aquele fervor, aquela chama acesa, e depois a chama se apagar. Então, quem sabe nós estamos falando a pessoas agora que a chama se apagou. Já não tem mais aquele fervor, aquele desejo para buscar a Deus, para servir, para congregar, né? E nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra, né, que nós temos que cuidar algumas questões na nossa vida para que a chama não se apague. Essa questão de guardar o coração também é importante nós vigiarmos aquilo que pode entrar no coração que é contrário a essa chama acesa. Então, muitas vezes entram mágoas, entram decepções, feridas que as pessoas não permitem que o Senhor cure, uma falta de perdão, ressentimentos, e isso vai contaminando o coração, né? O pecado mesmo, né? Tem um texto de Hebreus que é interessante, capítulo 3, versículos 12 e 13, que diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a semente do pecado está no mundo. E o diabo está sempre em derredor, como um leão que ruge, procurando lançar seus dardos, suas sementes, para alcançar os nossos corações, para nos ferir, para manchar nosso coração, para nos contaminar. E aqui diz que podemos chegar a esse ponto de ter um coração mal descrente e até endurecido pelo pecado. Então, como está o teu coração hoje? Teu coração é um coração hoje curado na presença de Deus? O teu coração hoje está descrente, está endurecido por algo? Nós queremos orar hoje para que o Senhor toque a tua vida, você se quebrante, você se humilhe para Deus e tenha um coração sempre dócil na presença de Deus. Né, Adriano? Um coração sempre curado na presença de Deus, para que essa chama não se apague. Verdade, verdade. A palavra vai nos ensinar que quando Deus, Ele é a nossa vida, não há espaço, pastor, para aquilo que vai
nos esfriar. Não há espaço para o pecado, não há espaço para sentimentos que vá ferir, né, a nossa fé. Mas quando Deus ele passa apenas a fazer parte da nossa vida, Ele não é o todo. Ele não é o todo. Ele Aí é parte. é que abre alguns espaços para sentimentos ruins, né, para guardar no coração algumas coisas que, como a palavra diz, né, que irão deixar o nosso coração mal. Não deixar ele aberto, né, e propício às coisas de Deus. Então, Deus ele tem que ser a nossa vida. Nos preocupa quando as pessoas elas vão se afastando da oração, da palavra, do congregar. E Deus passa a ser algo como qualquer outro na vida, né? Passa a ser alguma coisa, a um lugar que ela vai, enfim, passa a ser algo comum. E aí os espaços começam a aparecer. Isso pode acontecer com todos, pastor. Se não vigiarmos na oração, na palavra, no congregar, na unidade da fé, né, na comunhão da igreja, isso vai começar a acontecer. Paulo escreve, não entristeçam o Espírito, e depois Paulo diz, não apaguem o Espírito. Então você pode entristecer tanto o Espírito, chegar ao ponto de apagá-lo. Agora, tem um outro aspecto também, Adriano, que é a gratidão. Uma das formas de manter a chama acesa, Adriano, é a gratidão. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Paulo está dizendo, sou grato a Deus pela minha salvação e pelo ministério que ganhei. Eu que não merecia, eu que era contra os cristãos, que era perseguidor, que era ofensor de Jesus e da igreja, alcançado fui pelo amor e pela bondade de Deus, e agora eu sou grato a Deus pela minha salvação, sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados e sou grato pelo ministério que eu ganhei. Então, a gratidão, André, quando você nunca esquece quem você era, de onde o Senhor te tirou, como você não merecia, como Ele te alcançou pela tua graça, a gratidão não vai deixar a chama se apagada. Eu creio, falei, inclusive no nosso seminário, que a gratidão é o combustível do amor. Quando você é grato a alguém, você ama aquele por quem você é grato. Então, eu tenho minha esposa, casado há 29 anos, eu amo minha esposa, mas eu também sou muito grato a ela. Então, a gratidão é um dos combustíveis do amor. Então, para manter a chama acesa, manter-se amando a Deus de todo o coração, algo muito importante é a gratidão. Exatamente. Né? E nós estamos entrando na Semana Santa, né? Estamos na Semana da Paixão e não tem como não olhar para o sacrifício de Cristo, por todo o plano perfeito de salvação, a obra da cruz e não sentir gratidão. Tudo aquilo foi para que pudéssemos ter a oportunidade de viver como filhos de Deus. E toda essa vida que nós temos em Deus, toda essa riqueza, né? Essa infinidade de bênçãos que Deus preparou, tudo isso foi através do sacrifício do Senhor. Não foi um mérito meu, um mérito teu, de ninguém. Então, como não ser grato por alguém que deposita tanto em nós, sem nada em troca? Porque nós não temos como pagar tudo isso, é um amor incondicional. Então a gratidão, ela passa a fazer parte quando nós temos essa revelação. E nós não podemos deixar isso esfriar, não podemos esquecer isso de forma alguma. Isso tem que estar sempre vivo no coração para que a gratidão esteja sempre lá. Exatamente. Então, queridos, sejamos gratos, tenhamos um coração em Deus e a chama vai se manter acesa até o fim. Como Daniel, nós citamos Daniel, que foi para a Cova dos Leões. Verdade, verdade. Acredita-se, estima-se que ele tinha 85 anos, já era um senhor idoso já, e ainda assim ele conservava uma chama e um hábito de 3 vezes por dia, ir para o seu quarto e orar. Que o Senhor nos conduza a irmos até o fim, até que Ele nos chame ou até que Ele volte, com o coração nele e com a chama acesa, porque esse é o propósito, esse é o querer de Deus, foi para isso que Ele nos salvou. Nós queremos orar por Ti agora, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua obra nas nossas vidas, muito obrigado pela maneira como o Senhor nos conquistou, pela obra da cruz, pelo perdão dos pecados, pela restauração e obrigado pela vida que temos em Ti. Obrigado. Por causa do Teu Espírito que em nós habita e da Tua palavra que atua nos nossos corações.
Nós oramos agora, Senhor, pedindo que Tu venhas ainda mais renovar os nossos irmãos e que Tu venhas, Senhor, manter o coração de cada um aquecido, fervoroso em Ti e que o Senhor venha reacender a chama naqueles em que a chama se apagou. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Teu Espírito sopre o Teu vento, reacendendo a chama de todos, no coração de todos. Nós abençoamos a Tua vida, Tua casa, a Tua saúde, o Teu coração, o Teu trabalho, tudo. Em nome de Jesus, damos a Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém, queridos. Que bênção podermos chegar com vocês com esse programa Mais de Deus, todas as terças e quintas. Esta semana, inclusive, uma semana especial, a Semana da Paixão. Queremos agradecer a Jesus ainda mais pela obra da cruz, sua morte e sua ressurreição, né, queridos? Certo? Pastor Adriano, mais uma vez, juntos aqui, que bênção, muito obrigado. Benção, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui. Continue sempre participando conosco, é sempre uma alegria. Obrigado à nossa equipe técnica, quero agradecer ao Ismael, a Mari e todos que trabalham conosco. Um grande abraço, até o próximo programa. Paz!